Eu sou de Fortaleza, Ceará. Eu vim morar em São Paulo já faz 3 anos. E desde que eu cheguei em São Paulo, que eu escuto falar sobre o programa vocacional como um programa de muito respeito e um local de muita realização artística e de troca e diálogo. Eu já conhecia o espaço do CRD, que é perto também da minha casa, e eu achei incrível que o vocacional estivesse ocupando esse local, que é em frente ao vale, e que eu pudesse realizar. Eu sou artista eu já tenho uma pesquisa em performance e intervenção urbana, e eu estava querendo um local onde eu não tivesse que ter tanto um comprometimento relacionado à produção, edital, sem ser um local linkado totalmente ao mercado da arte, onde eu pudesse ter um espaço livre de criação e de diálogo com a cidade. Existia uma cidade que eu desconhecia. E aí o vocacional, o teatro, a experiência que eu tive aqui, me possibilitou olhar para uma outra cidade, né? Enxergar as pessoas, enxergar as construções, o movimento da cidade. Objetivamente também abriu espaços, né? Eu comecei a frequentar espaços de arte, conhecer pessoas da arte, me interessar por vários tipos de pessoas que acabam trazendo histórias pra gente, depois compor, trabalhar no teatro. E eu acho que o vocacional tornou a cidade mais viva para mim, assim, com todas as suas incongruências, dificuldades, mas uma cidade pulsante, assim. E aí eu também me inseri melhor na cidade, né? Porque eu tinha um caminho que eu sempre percorria e agora todos os caminhos são possíveis. Então, hoje, por exemplo, eu frequento os teatros, os cinemas, eu tenho vários grupos, faço outras amizades que antes não fazia. E isso foi o vocacional, o contato com a arte, a experiência que a gente está tendo aqui. Eu acho isso muito importante na vida das pessoas, né? E eu acho que a arte abre essa brecha, né? Pra gente ver de uma outra maneira o outro e de uma outra maneira o espaço onde a gente vive, onde a gente percorre. Aqui no vocacional eu encontro a literatura, eu encontro a poesia para enriquecer a minha pesquisa e encher de assunto as minhas histórias. Na turma de sexta-feira, com o vocacional, a gente tem a parte de aquecimento, preparação corporal e tudo. Existe a parte técnica, onde é mais parecido com uma aula convencional, a gente aprende passos, aprende execução, variação, mas tem um espaço muito grande para criação. Isso para mim fez muita diferença porque eu fiz aula há muito tempo, mas eu sempre tive muito foco na técnica e eu tinha dificuldade de me soltar, de fazer as minhas coisas, colocar a minha personalidade no que eu estava fazendo, e o vocacional foi um divisor de águas nesse sentido, de desenvolver minha criatividade, minha timidez, meu nervosismo. Eu acho que isso está sendo muito importante, individualmente falando. O nosso processo artístico está sendo muito bacana porque a gente está tendo a oportunidade de estudar um lugar que é pouco explorado, até pelos outros artistas, e isso está sendo muito importante para o nosso trabalho e também até propriamente para o Vale do Anhangabaú, que é o nosso objeto de pesquisa. A gente está podendo desdobrar ele e conhecer alguns pontos e alguns lugares dentro do vale, que eu até falo lugares porque, do meu ponto de vista, o vale ele tem esse aglomerado de lugares e de coisas e de intervenções, de atravessamentos. Então,
nosso processo de pesquisa dentro do Vale está possibilitando que a gente conheça esse lugar, que a gente pertença mais a esse lugar e quebre essas barreiras, no sentido de a gente ir mais para as ruas, dialogar mais com esses lugares, que geralmente não acontece nos outros cursos. O Vocacional de Literatura é um programa muito legal, porque tem me estimulado a escrever de outras formas que eu não experimentava antes. Então, tem uma dinâmica de várias provocações, então a gente sempre fica com aquele incômodozinho para ir para casa e escrever. Então, eu estou achando bem interessante participar, acho que é um programa que vale muito a pena ter continuidade, porque realmente desperta algumas fagulhas e fogueirinhas na gente, pra gente estar escrevendo e desenvolvendo textos, e eu venho me descobrindo uma escritora que eu não conhecia. Nesse ano a gente está desenvolvendo um processo em que a gente iniciou uma conversa com a turma sobre assuntos sociais, né? O que nos incomoda, o que é positivo e negativo na sociedade. E aí surgiu o tema sistemas, que no caso abrangeu, não foi só para o lado social. Então a gente está abordando diversos sistemas: o sistema corporal, sistema tecnológico e o sistema social, que era o início, né, da conversa. A gente já tem um esboço de prática corporal, já tem um pequeno espetáculo, né, no início. Para mim, esse processo de pesquisa vocacional, mais do que entender como a intervenção urbana acontece, como eu posso trabalhar como artista na rua, eu acho que faz parte de uma ideia geral do que eu tenho feito com a minha vida, como eu me enxergo no mundo, na minha profissão. E as questões urbanas sempre fizeram parte da minha vida, mesmo na minha graduação, na minha formação como arquiteto e urbanista. Ter esse tempo de pesquisa, essa imersão no lugar, essa relação com os usuários é uma coisa que a gente dificilmente consegue fazer em processos urbanísticos. Então, é uma outra relação de produção, uma relação mais demorada, mais próxima, mais humana. Acho que é esse o grande impacto do vocacional na minha profissão. Olha, o vocacional para mim é um caldeirão, sabe? Porque são pessoas que vêm cada um de um lugar, cada um com uma história, e é uma vivência assim que muito verdadeira, né? É uma vivência de um diálogo constante, de um debate constante, de um aprendizado constante e de uma verdade muito interessante, que é aquela da arte que é feita com um certo amadorismo, né? Com uma vontade, né? Uma vontade de se fazer. E o vocacional me enriquece com isso. Eu saio com todos os desafios que a gente enfrenta, com todos os recursos mesmo técnicos que a gente tem, com os poucos recursos a gente consegue criar as coisas a partir daquilo que está dentro da gente, que está dentro do grupo, da espontaneidade que a gente vai adquirindo, da coragem de se revelar, né? Porque o artista está sempre diante do abismo, né? E isso a gente aprende aqui, né? Que a vida exige uma potência, uma intensidade, e que a arte indica isso. E o vocacional é todo esse caldeirão dessas forças que debatem e se lançam na vida, no palco, em outras artes. Assim. E tem reacendido em mim o ser criador, o que me deixa muito feliz e contente. Acho que sem o vocacional isso demoraria muito para acontecer e não teria um
sentido, um norte, um caminho, tem ajudado bastante. Eu falo pessoalmente que no momento que eu entrei no vocacional ano passado, que eu comecei a ter consciência de técnica de corpo, mas também de discussões, de pesquisa, de trabalho coletivo, isso começou a funcionar fora daqui. Na época eu estava fazendo ETEC, eu comecei a passar aquilo que estava no vocacional para a ETEC e às vezes, quando possível, vice-versa. E assim, hoje eu falo que o meu processo está em todo lugar que eu estou indo, que eu estou pensando no processo de vocação, eu estou pensando no que a gente pode fazer ainda, no que a gente pode falar como artistas. A base artística que eu tenho é exatamente de movimentar politicamente a cidade. Então, para mim, por isso que foi muito interessante entrar dentro do programa e com a Priscila, que tem já essa pesquisa também de intervenção, já faz muito tempo, né? E é isso, assim, o que eu venho desenvolvendo como artista aqui junto com o pessoal são instalações, intervenções dentro não só do Vale do Anhangabaú, mas por todo esse espaço também aos arredores aqui do centro da cidade. E a gente tem levantado um olhar muito interessante, inclusive sobre violência urbana, né? No nosso primeiro encontro do vocacional, isso foi um tópico muito discutido, de como que a gente ocupa esse local. Por exemplo, a gente faz vídeo performance aqui também, que é outra linguagem. Além da performance, além da intervenção urbana, a gente faz vídeo. Então, qual que é essa relação com os moradores daqui, entre espaço público e espaço privado com eles? E a gente tá levantando cada vez mais coisa. Por isso que, para mim, é tão interessante a gente não morrer na praia. Porque quando a gente chega ocupando um local novo, isso demanda um tempo, né? Isso demanda um tempo que é de conhecimento desse local, conhecimento dessas pessoas. Então, pelo menos toda semana a gente sai pelo vale, né? E cada vez mais a gente tem feito parte desse local e tem conhecido as pessoas desse local. Então, por exemplo, eu acho que por 4 meses, 6 meses, ok, não é um tempo da gente construir uma relação com o espaço. Isso demanda mais tempo, uma gestão bem maior. E eu acho que é isso que a gente pretende continuar com outras intervenções, com outros trabalhos aqui dentro do Vale do Anhangabaú. Como escritora, como artista, eu tenho escrito assim páginas e páginas que eu não consigo. É um pouco dramático falar isso, mas você que me conhece, você sabe que eu sou bem dramática mesmo. Eu não consigo ver a minha vida como artista e escritora, tipo, continuando sem essas provocações, sem vocês. Seria muito difícil mesmo. Pensando no tempo que eu tenho de dança, e olhando para os meus colegas, eu decidi chamá-los para montar um grupo. E essas pessoas são os colegas que estão no vídeo, o Marcelo e o Rafael. Na verdade, é um grupo que tem não um intuito profissional, mas de se reunir para dançar, curtir o que a gente gosta, que é o hip hop, que é dançar, a dança de rua. Então, eu acho isso importante, porque eu acho que veio do programa vocacional, né? Eles estão do meu lado. E a gente já tem conexão de estar batendo cartão em todos os lugares. É isso. Trabalhar muito mais o interno, o subjetivo, o corpo, do que o externo. E com essas pessoas eu tenho aprendido cada vez mais conviver em grupo e no coletivo e compartilhar essa coisa da simplicidade
da estética simples, que, a meu ver, é o requintado, é a simplicidade. Mas que ajudaram bastante a crescer em termos culturais, ter contato com outro tipo de cultura, então tem sido muito bacana, além da parte do teatro em si, que é uma delícia. É sempre gostoso esperar quinta-feira para vir para esse clima bom e praticar um pouco e aprender bastante coisa. Então eu acho que deve continuar esse projeto aí, independente do governo que vem, independente do secretário que assuma. Acho que é um projeto apartidário, acho que deveria continuar. É importante o vocacional continuar funcionando porque é um espaço de exceção que a gente cria para as pessoas trazerem coisas e que essas coisas vão poder se desenvolvendo, essas coisas funcionam em outro ritmo, elas não funcionam num ritmo acadêmico de graduação, que eu tenho um semestre, uma nota para cumprir, para passar nessa disciplina ou não. É um lugar onde a gente consegue criar coisas que a gente não conseguiria criar normalmente se esse espaço não existisse. Esse ano, na turma de sexta-feira, a gente começou um processo continuado que começou refletindo sobre nossas origens, de onde a gente vem, não só onde a gente nasceu, mas onde nossos pais nasceram, ou nossa família, no caso de imigrantes, ou mesmo a nossa etnia, e buscar origens, buscar movimentos. Dessa reflexão a gente começou a focar bastante na região sudeste e procurou alguma coisa que representasse, que fosse em comum, porque a gente está bem no centro de São Paulo, né? Então a gente começou a conversar sobre isso e chegou no ponto da quadrilha, de festas juninas, quermesses, e a gente observou que a quadrilha não tem passos específicos, mas tem formações de movimentação, de deslocamento, e a gente está estudando isso para aplicar em danças urbanas, e esse é o processo que a gente está fazendo esse ano. É a troca de experiência e saber mesmo, né, entre um e o outro, como poder ajudar na sua pesquisa o retorno tanto do nosso mestre amigo Daniel quanto dos nossos colegas, né? É totalmente enriquecedor. É uma engrenagem que toda quarta-feira te faz trabalhar mais, como se estivesse mais oleosa, assim, ideia atrás de ideia. Projeto que deve continuar mesmo. Eu acredito que a gente precisa continuar, eu nem acho, a gente precisa, porque tem muita coisa para explorar ainda dentro dessa nossa pesquisa, que é o Vale do Anhangabaú. Eu convivo também com as pessoas que são do bairro, com as pessoas que não são do bairro, com várias pessoas que a gente não teria contato se não fosse vocacional, né? Através dele a gente acaba entrando em contato com essas pessoas. E dentro do vocacional, eu comecei a me sentir mais parte também dos desenvolvimentos artísticos da cidade. É estranho, parece que eu me sinto mais parte de São Paulo por estar no centro e conhecer não só o nosso trabalho de dança, mas os outros trabalhos. E isso é uma coisa que eu gostaria muito que tivesse continuidade para ter um contato mais aprofundado. A palavra território, para mim, me remete a culturas. Eu acho que, por exemplo, a cultura hip-hop tem um tipo de estereótipo. No jeito de se vestir, no jeito de falar, na arte, né, dança, grafite, tudo isso. Mas não impede que eu vá para um outro território, uma outra cultura, e também não impede que outra pessoa venha para a minha cultura. É engraçado a gente falar sobre território, principalmente dentro do trabalho que a gente desenvolve aqui, né? Esse núcleo do vocacional. Porque a gente fala de território o tempo todo. A gente trabalha com intervenção urbana, a gente trabalha com urbano, e a gente sabe que existem dois tipos de território, que é o território delineado pelas faixas, institucionalizados, e o território que é um território afetivo, sensível, que aí é um território que existe
dentro de uma construção social. Então aqui dentro do centro a gente vê, por exemplo, grades, né? Espaços institucionalizados, esse local aqui de ocupação, né? Enfim, a gente vê os prédios fechados. Isso são territórios reais, né? Placas, enfim, onde você pode entrar, onde você não pode entrar. E existem também os territórios construídos socialmente, que são os territórios entre até onde eu posso chegar, por exemplo, no morador de rua, ou de uma galera que está fumando maconha aqui, ou de uma polícia que para esse pessoal. Então a gente trabalha com isso aqui o tempo todo, e de uma forma artística. Território é muito louco, porque território é muita coisa e também pode ser nada, porque se você for pela que está rolando lá na guerra, lá na Síria, é uma disputa de território entre Israel e Palestina, Rio, São Paulo. Território pode ser o meu corpo território, a minha pesquisa pode ser nesse território, Vale do Anhangabaú. Então, eu acredito que território é muita coisa e também nada, não é uma coisa, é uma coisa fluida. Se observar a cena do breaking, eles são muito territorialistas, principalmente em roda, assim. Geralmente, se você dança um outro estilo de dança, na roda de breaking, eles ficam clima, eles olham, assim, mas tudo bem, né? Tipo, quem diz que é certo ou errado, que pode ou não pode? E me trouxe uma leveza incrível. Outro dia eu tava na minha casa e, bum, de repente saltou um clown e eu comecei a falar com todo mundo de uma forma diferente, a coisa ficou muito leve, muito gostosa, todo mundo começou a rir. Enfim, eu acho que os territórios foram tanto os externos como os internos, se abriu muita coisa, né? Muita forma de olhar, muita forma de sentir, muita forma de perceber. E também tenho enxergado outras coisas na rua que me passavam meio desapercebidas e justamente aqui no vocacional, a possibilidade da gente conversar entre pessoas, como cada um escreve, perceber como cada um percebe as coisas ao redor, tem possibilitado eu experimentar formas de escrever e tentar outras escritas que eu não tinha antes. Para mim, territórios, tem algumas questões que desde o programa vocacional, se você parar para pensar, acontece isso que, por exemplo, o Vocação Urbana é formado de pessoas da Zona Leste, um cara da Norte, eu que sou da Zona Oeste, mais 2 pessoas da Sul, e tem mais outra pessoa da Zona Oeste. E isso faz com que nós somos diferentes e referências de uns não são referências para outros. Isso dá um certo trabalho em alguns momentos, mas isso também aflora porque a gente... eu acho que dá para falar que a gente consegue ver bem São Paulo, que é a nossa pesquisa nesse momento. Isso também entra na pesquisa, porque as coisas que acontecem na Sul, o pessoal da Norte ou da Leste não está sabendo, mas a gente fica sabendo do entorno das pessoas que estão em volta. Dialogando com pessoas diferentes que, se não fosse dentro do vocacional, nunca teria conhecido. Como também são os encontros dos vocacionados, que a gente conhece outros trabalhos e dialoga com... São Paulo, apesar de ser uma cidade gigantesca, ela dialoga muito pouco entre si, né? Porque, por ser uma cidade muito grande. Então o vocacional tem isso, quando a gente tem os encontros com vários núcleos diferentes, a gente dialoga com gente da cidade inteira. E mal conhecia essa biblioteca aqui. Um dia eu resolvi conhecer ela e tinha um cartazinho convidando para o teatro vocacional, para uma aula experimental. Eu vim para a primeira, gostei, me convidaram para a segunda, eu vim, gostei, para a terceira, para a quarta, e estou aqui já há vários meses. E foi um processo de crescimento muito grande, foi muito bacana. Primeiro porque eu tenho contato com gente que pensa muito diferente de mim, todo tipo de pensamento diferente. Esse projeto me tornou uma pessoa muito melhor, eu tinha uma vida muito mecânica, trabalho e estudo. Esse projeto me fez conhecer a arte e a cultura e me fez conviver com pessoas de diversas ideias e
idades diferentes. Isso é importante para a aceitação do próximo, é importante para a gente conviver melhor dentro de uma sociedade. E dentro do vocacional, eu comecei a me sentir mais parte também dos desenvolvimentos artísticos da cidade. É estranho, parece que eu me sinto mais parte de São Paulo por estar no centro e conhecer não só o nosso trabalho de dança, mas os outros trabalhos. Eu acredito que a minha percepção da cidade era mais restrita. Hoje eu olho de maneira muito mais ampla, desde entrar num ônibus até circular de bicicleta, que é o meu veículo de transporte. É como se eu visse, enxergasse em 360 graus. Eu observo mais as pessoas e tudo isso eu acho que foi o teatro. Foi o teatro que me trouxe essa percepção, o olhar sobre o outro. Eu acho bem importante a gente manter alguns processos aplicados à escrita, e eu acho que o vocacional possibilita isso, né? A gente praticar processos individuais e muitas vezes tornando eles coletivos, absorvendo um pouco do ponto de vista do outro, do processo do outro e vice-versa. E também ocupar o centro de referência da dança, que é um local que está no meio do centro, mas que às vezes as pessoas não conhecem. Muitas pessoas me perguntam, onde que é o CRD? E você fala, gente, é do lado do Teatro Municipal. Então também voltar esse olhar das pessoas para esse espaço também. E eu acho que a importância do vocacional, né, para mim, foi no caso de conhecer um espaço público perto da minha casa, no bairro que eu moro há muitos anos e não conhecia. Então, através da arte, me levou a conhecer espaços que também são meus. Os exercícios abrem novos territórios dentro de você, né? Essa territorialidade, acho que ela foi muito mais interna. Para mim, territórios são esses espaços em que as pessoas se apropriam, porque os espaços, eles supostamente existem, e a partir do momento que a gente cria uma relação das pessoas com esse espaço, a gente começa a criar esses territórios. Então, uma prática acontece em um espaço e isso cria território. Então, um grupo de moradores de rua, na rua, tem o território dos moradores de rua. E às vezes esses territórios são conflituosos, às vezes as fronteiras se sobrepõem ou elas não existem. Território, pra mim, me lembra uma coisa muito de lugar apropriado, assim, como quase um animal que você me fala que marca o território. Acho que o território tem esse lugar de conhecimento e de apropriação, você saber como está lidando e conhecer nos mínimos detalhes esse lugar do qual se fala, né? O território ele está ligado ao corpo, eu acho que é assim. O que é de conhecimento desse local, conhecimento dessas pessoas. Então, pelo menos toda semana a gente sai pelo vale, né? Cada vez mais a gente tem feito parte desse local e tem conhecido as pessoas desse local. O centro é um conjunto de vários territórios, você tem que sobreviver a eles, porque tem tribos diferentes, existem comércios diferentes ali, você pode... porque é transitório o centro. As pessoas transitam normalmente, né? Existem as pessoas que moram por lá e existem as pessoas que transitam por lá, né? Eu conheço algumas pessoas que moram por lá e normalmente, pelo que eu conheço, elas não param em casa. E o território centro eu vejo que é uma mistura assim, de vários territórios e também junta pessoas, Acho que isso é a parte legal do centro, ela junta... A gente formou de diferentes cantos de São Paulo que acho que não ia acontecer se não fosse programa vocacional. Tem um livro do Akenbei que ele fala que a gente vive num século que não existe mais nenhuma zona que não tenha sido mapeada por um Estado-nação. E em São Paulo, que é essa megalópole, a gente vê isso cada vez mais intenso. E dentro aqui do Vale, a gente nota isso com os próprios moradores de rua. Os próprios moradores de rua já institucionalizaram o local deles também. E como que a gente dialoga com eles, né? Porque eu chego aqui como artista para fazer uma intervenção num local público, mas que ao mesmo tempo é um local privado, porque é o território deles. Mas é um território que é
da prefeitura, do governo, e é um território que também é do morador de rua. Então eu só me sinto capaz de estar aqui nesse momento com uma câmera na mão porque a gente construiu afetivamente, socialmente, uma relação de que estamos fazendo intervenção artística dentro desse espaço, e isso sim mata aquela construção social do medo. Lógico que existe, lógico que é existente, lógico que existe a violência urbana, mas como a gente desconstrói isso cada vez mais, ocupando a cidade, conversando com a cidade, conversando com os moradores da cidade, que somos nós, né? Que temos essa cartografia afetiva.